paz do Senhor a toda a igreja. Vou pedir para o nosso pastor se levantar em oração para começarmos nosso culto. Curvemos nossas cabeças. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo, pelo privilégio que temos de estar aqui, para te render toda a honra, glória e louvor. Senhor, perdoe os nossos pecados, santifique a nossa vida, e que através de tudo o que acontecer e for ministrado aqui, o Senhor trabalhe, trate, cure a nossa alma, que saiamos daqui diferentes do jeito que entramos, que possamos ser moldados, ó Deus, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos, pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão a caminho, que todos consigam chegar, e que teu nome, uníssonos, ó Deus, nesse propósito aqui, seja exaltado e engrandecido. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, e dizemos amém. Amém. Vamos aos nossos anúncios. Nas terças-feiras, nós temos o CACP, que é o seminário aqui da igreja, onde o nosso pastor é o professor. Muitas pessoas já passaram por aqui, outras estão passando, e sabem o quanto é gratificante a gente passar pelo seminário. É um conhecimento teológico bem grande, e vocês nunca vão esquecer. Então, quem não participou, ainda não participa, fica o convite para a igreja estar participando do seminário, às terças-feiras, às 20 horas. Às quartas-feiras, nós temos nosso culto de oração. E eu não canso de falar que é o culto mais importante, onde você vem interceder pela sua família. Nós estamos num momento em que precisamos muito nos levantar em oração, uns pelos outros. A gente sempre vê as mesmas pessoas. Às vezes, um ou outro vem na quarta-feira, mas fica o convite. Comece a prestar atenção. Nós precisamos de orar. Então, quarta-feira, nós temos um encontro, que é com Jesus, aqui nessa igreja. Quarta-feira, reunião de oração, às 20 horas. Nossa EBD começa no domingo, às 9 da manhã, mas geralmente os irmãos chegam às 8h30, para a gente tomar nosso cafezinho da manhã aqui. Um traz um pão, outro um leite. A gente sempre faz uma comunhão muito gostosa. Então, venha um pouquinho antes para participar dessa comunhão e tragam seus filhos. Aqui tem classe para todas as idades. E a igreja cresce muito na graça e no conhecimento quando a EBD está cheia, todas as salas cheias. Então, traga todo mundo para a nossa EBD às 9 horas da manhã, mas pode chegar às 8h30. Amém? Culto da família, às 19 horas, que é o culto que mais as pessoas participam, outras pessoas vêm visitar, mas todos os nossos cultos são de extrema importância. São poucas atividades, mas de muita importância. Aos sábados, o pessoal ainda está fazendo as manutenções aqui no templo. Quando você puder vir ajudar, no sábado sempre tem, eles começam de manhã, ainda está fazendo a pintura aqui. Então, se você sentir no coração de vir ajudar, pode vir ajudar esses irmãos. Mãos que servem. Mãos que servem são os irmãos que prestam serviços esses de muita qualidade. Quando você precisar de qualquer um desses serviços, dê preferência ao seu irmão de fé. Traga o dinheiro para esses irmãos que tanto trabalham, e todos esses trabalhos são de muita importância. Então, quando você abençoa a vida do seu irmão, você também está abençoando a igreja, porque o seu irmão também vai abençoar a igreja. Então, precisou de qualquer um desses serviços, dê preferência para o seu irmão. Amém? Hoje temos algum visitante? Ainda não me foi passado? Não? Tem sim, olha lá. Ali, ó. Nós temos visitantes. Vou pedir para as visitantes se levantarem. Acho que é só uma, né?
Os irmãos que estiverem mais próximos podem cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda a essa igreja. Sempre que puder, esteja aqui conosco. E eu vou chamar o pastor para fazer a intercessão. Então, nós não temos aniversariantes de batismo, de casamento, de idade essa semana? Ninguém ficou velho? Que bênção, né? Vamos ficar de pé. Você que tem um pedido de oração, você que tem algo para apresentar diante de Deus, vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Venha rápido. Fique de frente aqui para mim, de frente para mim. Está provado que falar dos nossos problemas para as pessoas erradas não ajuda. Está provado. Está provado. E isso não funciona. Não funciona. Você tem que falar dos seus problemas para Deus e para pessoas de fé, que vão te dar uma palavra de incentivo, de coragem, de ânimo. Falar dos seus problemas para quem quer ver a tua derrota não funciona. Uma das coisas que dizem, né, que os tesouros de Israel foram mostrados para a Babilônia. Por causa disso, da simplicidade do rei, falta de malícia, houve um incentivo aos babilônicos para pegar o que não era deles. Então, você não tem que contar as suas lutas para quem você não sabe o que é de você. Ou você compartilha a tua luta, a tua dor com quem realmente te ama, ou você compartilha a tua dor com Deus. Com Deus sempre. Pastor, mas tem que falar para alguém? Às vezes tem, é importante ter o auxílio do irmão, da irmã, mas daquele que você tem certeza que quer o teu bem. Amém, amados? Deu para entender isso? Vamos agora então colocar diante daquele que nos amou de tal maneira que quer nos dar a vitória. Meu Deus, nessa hora, nós como igreja, trazemos aqui diante desse altar toda a nossa luta, nossa ansiedade, nossa família, nosso trabalho, nossas dores, tudo aquilo que aflige a nossa alma, tudo aquilo que faz o nosso sono evanecer no meio da madrugada. Então agora, Senhor, nós colocamos as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas intempéries diante da Tua presença. Senhor, vem com a Tua providência, atende o nosso clamor, envia Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estamos intercedendo, visita aquele leito de hospital, visita aquele quarto de depressão, visita, Senhor, aquele coração que está sofrendo. Senhor, nós oramos, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua graça, porque nós não estamos pedindo em nome de um Deus de pau, de pedra ou de gesso, nós não estamos pedindo em nome de um Deus morto, nós estamos pedindo em nome daquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado nós oramos, em nome de Jesus nós pedimos, e em nome de Jesus nós já agradecemos pela fé, porque acreditamos na Tua provisão, para o Teu louvor. Amém, Jesus, amém. Confie que Deus está no controle. Que Deus te abençoe. Os irmãos em pé, faremos a nossa primeira leitura bíblica, que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 22. Vamos fazer a leitura todos juntos. Amém?
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei que qual é a vontade do Senhor. E não nos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor com o primeiro hino, né? Aleluia. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti. Os irmãos podem se assentar. Faremos a nossa segunda leitura bíblica, que está em Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, somente o versículo 10. Faremos a leitura todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Agora os irmãos terão a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, pois Jesus no teu reino das-me vida sem fim, e no livro da vida me conservas aí. Certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu. Delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá tua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou chamar o irmão Aldo para vir aqui fazer a oração para os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Graça e paz, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Senhor, que privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos neste lugar, Senhor, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, ó Pai. Nós somos uns privilegiados, Senhor, porque temos a oportunidade, Senhor, de colaborar, de contribuir, ó Pai, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para a tua obra, Senhor. E aqueles, Senhor, que de uma maneira ou outra estão em dificuldades, que o Senhor possa vir com a solução e que também que todos possam, Senhor, ter esse privilégio, este prazer de estar com o coração contrito, Pai, contribuindo na tua obra. Aceita, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Agora é o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé para poder louvar ao Senhor com muita alegria. Nós somos muito privilegiados, porque nós servimos a um Deus que, ao contrário de todas as outras religiões,
deixou a sua glória. Não ficou lá, separado, só esperando receber adoração. Ele desceu, ele se tornou homem, ele caminhou os mesmos caminhos que caminhamos. Sofreu coisas que nós sofremos no dia a dia. Entendeu o que se passa no coração do homem. E mostrou para que nós pudéssemos ter um referencial do que pode ser feito. Sem pecado foi para a cruz. Por amor se entregou por nós. Mas no terceiro dia ressuscitou e por isso estamos aqui, para poder louvá-lo e engrandecê-lo. Então cante ao Senhor com alegria. Amém? Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Obrigado, Jesus. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu, nos rendemos, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo Jesus, Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, declare Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém.
O Senhor tinha um plano para as nossas vidas. O Senhor nos fez para ter relacionamento. Deus vinha todo dia à tarde no jardim para se encontrar com Adão, para conversar, para instruí-lo, para ver o que tinha acontecido. Um relacionamento íntimo. E o pecado aconteceu, nos afastou de Deus. E aí um plano maravilhoso começou. Nós precisamos sempre, todos os dias, nos lembrarmos da primeira essência, daquilo que Deus fez, qual foi o sonho dele para nós. Precisamos nos relacionar, orar, ler a palavra, porque é só assim que poderemos ter uma vida em comunhão com Deus. Ele não saiu do lugar, nós sim. Por isso precisamos sempre buscar essa primeira essência, voltar ao jardim, trancar a porta, orar e ver o Senhor. Por isso louve e faça dessa música a sua oração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só
possamos ser o jardim particular de Deus, que Ele possa nos encontrar todos os dias, para que possamos ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Depois da cruz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que não vamos passar dificuldades. Isso não significa que não vamos ter dias difíceis. Mas podemos, assim como uma noite escura e nublada, ter a esperança e a certeza que as estrelas estão nos céus. É assim, a vida com Cristo é uma vida onde não há condenação para aqueles que declaram a fé em Jesus. Por isso podemos cantar essa verdade e declarar neste mundo e no mundo espiritual quem somos. Aleluia. Filhos do Senhor Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Cante comigo, igreja. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas
nós cantamos porque temos essa certeza. Meu irmão, se você ainda não tem essa certeza, hoje pode ser o dia da mudança da tua vida. Nós declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós declaramos que cremos no Senhor Deus. E o inimigo não gosta, por isso que ele nos ataca. Acho que não foi dessa vez. Nós podemos ter a certeza de que quando o Senhor luta por nós, não há quem se levante contra. Nós declaramos a nossa fé em Cristo, e essa deve ser Glória a Jesus. O norte das nossas vidas. Nada nesse mundo pode vencer o nosso Deus. Nada nesse mundo pode derrotar ou frustrar os planos do Senhor. Por isso vamos cantar sobre este reino, um reino que não se abala, não se curva. Podemos ver isso no mundo, quantas derrotas acontecem, mas o reino do Senhor é firme. Nosso Deus é rei, Ele é poderoso. Os reinos vão se abalar, os povos vão se curvar, as bocas vão se abrir para louvar ao Senhor e declarar essa vitória. Por isso podemos se dizer: abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Declare, igreja, para dizer que tu és o rei. Declare que o Senhor é o teu rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
igreja te adora. Te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Amém. Louve ao Senhor com uma salva de palmas. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te entregamos o nosso louvor. Te entregamos cada ato deste culto, pois sabemos, ó Pai, que estamos aqui para te adorar. Pedimos, ó Pai, a tua graça de falar aos nossos corações. Abençoa o teu servo, fala conosco, orienta-nos, ó Senhor, para mais essa semana que se inicia. E que possamos ter uma vida que honre e glorifica o teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor, nas nossas falhas e faça com que, ó Pai, tudo que fizermos glorifique e honre o teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois nós te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. As nossas crianças. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças. É só 2 hoje? Querido Deus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre o culto das crianças, sobre a professora. Dê-lhes, ó Deus, um culto abençoado. Dê a eles, ó Deus, um culto também cheio da tua graça, do teu amor. Nós oramos pela vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Vão. Amados e queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz, já nos saudamos, né? Eu queria primeiro agradecer o pragmaticismo e objetividade dos que fizeram a primeira parte, a irmã Liliane, a orquestra, o louvor. Obrigado pela gentileza, porque nós estamos dentro do horário, para nós depois termos, após o culto, a nossa assembleia. Eu também gostaria que esta assembleia fosse realizada, já que ela é ordinária, ela não tem hora para terminar, mas não é por isso que a gente não vai tentar eliminar todos os assuntos em 1 hora. Vamos fazer esse propósito, amém? Vamos fazer esse propósito
para a gente não fazer uma assembleia muito cansativa. Queridos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, de verso 2 a verso 4. 2 Timóteo 4. Você não perde o galardão de jeito nenhum, né, Ricardo? Glória a Deus. Nesta oportunidade, nós vamos tratar rapidamente dos 5 solas. Obviamente que todos foram tão pragmáticos, funcionais, objetivos. Não serei eu que estenderei demais a homilia, mas eu vou hoje introduzir aqui algumas coisas importantes para você entender o que é mais importante no meio protestante ou no meio evangélico. Tá certo? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4, diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se ou voltando às fábulas. Eu quero que você preste atenção. Vivemos uma época de fábulas. O evangelho é deixado de lado para se proclamar fábulas. As pessoas participam de cultos para ouvir sobre fábulas, ficções religiosas, e não doutrina das Sagradas Escrituras. Foi assim que o cristianismo ocidental, não o oriental, não houve no Oriente, mas hoje eu vou me focar no cristianismo ocidental. Ele foi virando um conto da carochinha. Quantos aqui assistiram o filme Lutero? É quase um pecado a maioria da igreja não ter assistido esse filme. Tem no YouTube gratuito, tem várias empresas de streamer aí. Assistam o filme Lutero. Quando Lutero está na casa do príncipe lá, tem o quarto das relíquias. Quem lembra-se disso? O quarto das relíquias. Aí tem a asa do arcanjo Miguel, tem o leite da Virgem Maria, tem o dente da Santa Polônia, tem o crânio de João Batista. O que aconteceu com esse cristianismo ocidental? Se tornou um conto da carochinha. Se tornou uma ficção. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem no coração, é a volúpia da idolatria. Quando você pega lá em Gálatas capítulo 5, que vai falar do fruto da carne, um dos frutos dessa carne, você vai observar, está lá a idolatria. A idolatria é uma tendência humana. Nós temos uma vocação a adorar as coisas, a adorar objetos, a adorar pessoas, a adorar instituições. É impressionante a tendência humana à idolatria que nós temos. E a igreja, ela foi se deteriorando até se tornar um conto de fábulas. Por volta do século XIII, apareceu um homem na Inglaterra, da qual eu tenho profunda admiração. Ele era um teólogo e padre, chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele começou um grande avivamento. Ele fez a primeira tradução da Bíblia para o vernáculo do seu povo. Todo mundo pensa que é Lutero. Não, foi John Wycliffe. Ele traduziu algumas partes do Novo Testamento para o inglês. Esse homem, ele estava ali num ímpeto
para trazer a reforma protestante já naquele tempo. E alguém pode perguntar, mas pastor, por que John Wycliffe não fez então a reforma lá naquele momento? Claro que se você viesse no nosso curso de teologia, você saberia, porque os nossos alunos todos sabem, não sei se você tem essa informação, mas todos eles têm, não é verdade? Alguns fizeram assim. Mas John Wycliffe não fez a reforma, porque ele não tinha uma poderosa ferramenta que Lutero teve, que é a imprensa, que é o prelo. John Wycliffe não tinha como propagar as suas ideias. Os livros eram feitos, cópias nas mãos. E isso inviabilizou o avivamento, a reforma, ou, na verdade, a libertação do cristianismo bíblico já naquele tempo. Mas John Wycliffe fez uma coisa muito importante. Aquele homem era um visionário, ele via além das paredes temporais. E ele então criou um grupo, treinou um grupo chamado de Lollardos. Os Lollardos, a palavra Lollardo significa pobres, mas eram homens que não se preocupavam com a própria vida, nem se preocupavam em arrecadar ou levar nada. Faziam aquilo que Jesus falou: não pegue nada, não pegue mala, não pegue nada, pegue apenas a sua Bíblia e vá pregar o Evangelho. Então, estes Lollardos, quase 2 séculos antes de Lutero, foram pela Europa pregando a purificação do Evangelho, pregando a graça do Evangelho. E isso vai chegar lá na frente em Lutero. Lutero e outros reformadores serão impactados pela vida dos Lollardos. E esses Lollardos, plantados lá atrás por John Wycliffe, vão ajudar a trazer à tona a reforma protestante. E por que o termo reforma? E aqui é importante vocês notarem, tá? Por que o termo reforma? Porque Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel e tantos outros, eles não queriam que a igreja ocidental fosse dividida entre católicos e protestantes. Não era a intenção. Por isso que o termo reformado não é apropriado. Nós somos evangélicos mesmo. Não é adequado, porque a ideia daqueles homens era reformar a igreja católica. Entretanto, o Papa que estava lá, que era também um leão, hoje nós temos o Leão XIV, é isso? É isso, Leão XIV? Na época era o Leão X. Ele não soube lidar com o questionamento. Ele chutou todas as coisas que estavam na frente. Então, Lutero foi excluído da igreja, vários foram excluídos, e aí houve a cisão naturalmente. Isso já iria acontecer, mas o Papa também ajudou, Deus estava controlando essa história, e aí surge então as igrejas evangélicas. Eu não gosto do termo reformado, porque o termo reformado remete à ideia de reformar a igreja católica. O evangelho não tem que ser reformado, ou naquele tempo não tinha que ser reformado. O evangelho tinha que ser redescoberto e pregado novamente. Era isso que precisava. Era essa a necessidade. Muito bem. Esta é a primeira nota que eu estou explicando para vocês. Diante disso, vai aparecer vários grupos, como anabatistas, como menonitas e os seguidores de Lutero. Até que, então, em outubro de 1517, Lutero vai pregar as 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. E ali dá-se início o movimento que nos traria a Bíblia Sagrada às nossas mãos, que traria liberdade para o povo adorar a Deus em espírito e em verdade. Obviamente que, quando isso começa, e Lutero não foi excluído imediatamente, ele foi excluído por volta de 1525, 1530. Com esse mover, vários movimentos aparecem ao mesmo tempo. Por que estou explicando isso?
Hoje em dia virou moda dizer que a doutrina de Calvino é a reforma. Não, não é. Antes já havia os anabatistas, os menonitas, e depois vieram os luteranos, e etc, etc, etc. Depois, aí vem Calvino, vem Armínio, etc. Então há um grande bojo doutrinário. E todo esse bojo doutrinário, que é até antagônico entre si em alguns pontos, é chamado de doutrina protestante, ou reformada. E protestante, irmãos, não é porque protestou contra a Igreja Católica Apostólica Romana. É protestante porque Lutero faz a reforma na Alemanha, liberta os alemães daquela impregnação do catolicismo, e logo em seguida, os príncipes, juntamente com o povo, queria pregar o evangelho da graça além das fronteiras. Entretanto, houve um problema. O imperador proibiu. E os príncipes alemães protestaram. Por eles terem protestado pela restrição de pregar apenas nos condatos alemães, ou nas regiões alemãs, nasceu o apelido de protestantes. Então, na verdade, não é, na minha opinião, um termo adequado nos chamar até de protestante ou de mesmo reformados, mas sim evangélicos. Nós somos evangélicos porque cremos no evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, diante disso tudo, por que estou falando essa história toda? É que dentro dessa doutrina da Igreja Ocidental, que você pode chamar de reformada, de protestante ou de evangélica, tem uma coisa que é igual para todos. E é sobre isso que vou falar. É o que nós chamamos de 5 solas. Não é sola de sapato. É 5 somentes, é a palavra latina. E estes 5 solas, eles não mudaram. Eles continuam sendo a coluna central do evangelho verdadeiro. E é por isso que eu vou falar deles agora. E o primeiro sola que eu quero falar para os irmãos, que é o sola que deu vida a todos os outros, é o sola escritura. Somente as escrituras sagradas. Diz o enunciado: reafirmamos as escrituras inerrantes como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser aliado. Isto é uma verdade. Ainda que pessoas digam que vão pregar além do texto, ainda que pessoas digam que a Bíblia tem que ser atualizada, ainda que outros ensinem que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus, isso não é verdadeiro, isso é doutrina de demônio. A verdade é que a Sagrada Escritura é suficiente, inerrante e imutável palavra de Deus. Nós não podemos aceitar qualquer coisa além disso, é heresia. Negamos, diz o enunciado, que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia Sagrada, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. E aqui 2 notas. Primeiro, é um perigo quando uma instituição evangélica ou qualquer outra cristã está apegada a um credo de tal maneira que aquele credo é colocado no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Nenhum sínodo, nenhum credo está acima da Bíblia Sagrada. Outra coisa que não está acima da Bíblia Sagrada, nenhuma profecia. As profecias, como está em 1 Coríntios 14, devem ser julgadas pela Bíblia Sagrada. Eu estou pregando nesta noite, você está sentado com a sua Bíblia na mão, e a minha palavra, e o que eu estou ensinando, está sob o escrutínio atento dos teus olhos, pela palavra de Deus. Eu não posso subir aqui em cima deste púlpito e pregar qualquer conjectura, elucubração da minha ideia, da minha cabeça, porque não é isso
que ensina o evangelho verdadeiro. Tem um texto lá em Apocalipse capítulo 1, que o pastor é chamado anjo da igreja. E alguns irmãos conjecturam que o pastor é chamado de anjo da igreja, porque ele deve ser o mais santo entre os irmãos. Isso não é verdadeiro. Outros acreditam que o pastor é o anjo da igreja, porque ele tem um poder maior do que todos os outros. Isso também não é verdadeiro. A palavra anjo é mensageiro. E ali em Apocalipse, quando o anjo aparece para João, ele fala: eu lhe vim transmitir o que Jesus disse. A função de quem prega o evangelho, e aqui tem irmãos que serão pregadores ou já são pregadores, escutem isso. A função de quem prega o evangelho não é conjecturar da sua própria cabeça, ou qualquer coisa que você imagina, mas é subir em cima deste púlpito e compartilhar a boa e agradável palavra de Deus. Nós não estamos aqui para pregar o que achamos ou pensamos, ou conjecturamos. Estamos aqui para pregar aquilo que está escrito e registrado do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não tenho liberdade aqui para subir aqui em cima e falar o que eu quero. Eu estou refém da palavra de Deus. O próprio Deus está refém da sua palavra. Ele mesmo disse que não pode mentir sobre a sua palavra. O que ele prometeu, ele fará. Então, irmãos, sola escritura foi o sola mais importante. Por quê? Porque o sola escritura vai dar vida a todos os outros 4 solas. E aí vem o segundo sola, obviamente que eu enumerei diante da minha perspectiva. E o segundo sola é o sola Christus. Sola Christus, somente Cristo. Diz o credo, não é credo na verdade, né? A reafirmação do sola. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substituta de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Isso é o sola Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo escreve a Timóteo dizendo: porque só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Papa, não tem pastor, não tem bispo, não tem mais ninguém entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu e pagou o preço pelas nossas almas. Não há mais ninguém. Eu não tenho que falar com Maria para falar com o Filho, para falar com o Pai. Não! O véu do templo se rasgou e eu falo diretamente com o Pai. Em nome de Jesus. Então, solo Christos. Somente Jesus Cristo. Não tem outro meio de salvação. Não tem outro caminho de salvação. Irmãos, prestem atenção. Os católicos tentam colocar coisas entre nós e Deus. Não existe isso na Bíblia Sagrada. O Evangelho é Cristo. Quem morreu por nós, quem pagou pelos nossos pecados, foi Jesus naquela cruz. Olhe para mim, preste atenção. Ainda que pudéssemos não pecar, ainda que pudéssemos carregar uma cruz tão pesada quanto Jesus, ainda que pudéssemos imitar tudo aquilo que Jesus Cristo fez, não seria suficiente para pagar pela nossa salvação. Não seria. E vou falar uma coisa, que outro dia um calvinista ficou assustado. Observe que eu sou bem justo. Minha avó sempre ensinava: meu filho, o pau que bate em Chico sempre baterá em Francisco.
Eu estou criticando o catolicismo, mas eu não estou deixando de olhar para os nossos erros. E o calvinismo é um dos nossos erros. Eu não posso falar que é um erro deles, é nosso. Essa manga é nossa. Infelizmente. Voltando à questão, como dizia minha avó, nós temos que ser justíssimo, porque caso contrário, não haverá graça verdadeira em nossas vidas. Tá certo? E só Jesus Cristo é o Salvador. Presta atenção, lá no jardim do Éden, tinha 2 árvores, não tinha? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que levaria o homem ao pecado. E a árvore da vida, que levaria o homem à confirmação da sua salvação. Amém? Porque havia uma prova ali. O homem não tinha pecado, tinha eternidade, mas ainda não tinha a glorificação. Ele tinha que comer da árvore da vida para glorificar. E ela aparece aqui em Gênesis, capítulo 3, e lá em Apocalipse 22. Jesus é a árvore da vida. Agora vamos imaginar que Adão e Eva não tivessem pecado, mas tivessem comido da árvore da vida apenas. Eu pergunto para os irmãos, eles teriam sido salvos pelos seus méritos? Eles teriam merecido o céu? Tipo, eles comeram da árvore da vida. O Gabriel aparece lá e o Adão fala, marca com Deus para amanhã, porque eu mereço ser salvo. Então, essa tarde eu vou passar com Eva aqui observando o jardim. Manda Deus voltar amanhã. Porque agora a gente é de igual para igual, divino para divino. Na cabeça do calvinista é isso que passa na mente dele. Porque ele imagina que por eu, digamos assim, buscar a Deus e pedir misericórdia e ter fé e usar meu livre-arbítrio, ele acha que eu estou sendo salvo pelas obras. Nem o Adão, sem pecado, se tivesse comido da árvore da vida, teria sido salvo fora da graça, porque a graça é tudo para a nossa vida. Ainda que nós não pecássemos, nós precisaríamos da graça, porque a nossa vida está em Deus, sempre esteve em Deus, por Ele, para Ele, por meio dEle. Mesmo Adão, se não tivesse pecado, precisaria de graça através da árvore da vida. Nós não vivemos sem a graça, por mais que eu tente, é a graça dEle. Então Jesus não é uma pessoa que eu devo só observar, aprender com Ele, é mais do que isso. Jesus, Ele é o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que fez a obra por mim. Por isso que a salvação não é por obras. E aí, obviamente, que vem o terceiro sola. Sola gratia, somente a graça. Graça significa, bem forte igreja, graça significa... O pessoal não ouviu aqui no microfone. Graça significa... Meu Deus, vocês não jantaram para vir para a igreja? Graça significa favor imerecido. Ninguém merece a salvação. Isso é graça. A reafirmação do sola significa, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que leva a Cristo, soltando-nos dessa nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. Então a salvação, pela graça, vem somente de Deus para nossas vidas, é o presente de Deus. E aqui, irmãos, quero explicar algo. A Igreja Católica se desviou tanto da graça, que um homem chamado João Tetzel dizia, cada moeda no fundo do gasofilácio é uma alma que sai do purgatório ou que é resgatada. Escute. Então, na cabeça, já eram suas moedas, Kelly. Na cabeça de João Tetzel, o dinheiro comprava a salvação das almas. O João Tetzel era uma espécie de proto-Edir Macedo da vida. Tem um ditado popular que dizem que a Igreja Católica loteou e vendeu os céus. O Edir Macedo veio e colocou pedágio.
Irmãos, isso aí é uma dura realidade. Quando você compra objetos mágicos na igreja, corneta para expulsar demônio, sal grosso para atrair bons fluidos, água do descarrego, isso é uma volta às lendas e magias da Idade Média. E muitas igrejas fazem isso hoje. Só abrir uma nota aqui. Eu me lembro que uma vez eu e a Miriam fomos chamados numa casa e a mulher ia numa dessas igrejas neopentecostais e ela estava, a nora dela estava endemoniada e ela estava com o chaveiro da denominação ungido pelo pastor. E ela então, a Miriam se lembra disso, pegava aquele chaveirão ungido pelo pastor e a nora endemoniada, ela batia: te esconjuro, Satanás, sai, capeta. E ela batia na cabeça da nora. E eu cheguei ali, eu fiquei mais assustado de ver a mulher batendo com o chaveiro na cabeça da nora do que o demônio que estava dentro da pessoa. Não me assustou tanto. Imediatamente eu falei para aquela irmã: por gentileza, minha senhora, fica lá fora que eu e minha esposa vamos orar pela sua nora. Ela falou: o senhor não quer que eu fique? Eu falei: não, a senhora vai lá para fora para me ajudar. Ela falou: tá bom, o senhor quer ficar com o chaveiro? Eu falei: não, obrigado. E ela foi embora. Imediatamente eu orei, a Miriam me ajudou, nós oramos, a moça ficou liberta. Pouco tempo atrás eu encontrei, ela está servindo a Deus e ainda é crente. Mas se eu não chego ali, a mãe ia cortar todo o rosto da filha, da nora, de tanta chaveirada, porque ela achava que havia poder naquele chaveiro. Isso não é salvação pela graça. Isso não é evangelho. Então John Tetzel vendia a salvação no céu. Por isso que Jesus falava para as pessoas que se arrependiam dos seus pecados e se convertiam. Ele dizia: vai, a minha fé te salvou. É assim que ele dizia? Não, vai, a tua fé te salvou. Pronome possessivo, a tua fé. Nós temos a imago Dei dentro de nós. E essa imagem de Deus ainda residual, que ainda resta dentro de nós, pela graça do Espírito Santo, pela graça preveniente de Deus, nos capacita, e nós estamos aqui hoje livremente, porque respondemos à graça, e isso então nos capacita e nos dá condições de sermos salvos por esta graça. Porque veja, irmão, olha aqui, estou terminando. Se a graça não é de graça, mas é obrigatória e imposta às pessoas, não é graça. João capítulo 4, verso 23 e 24, Deus é Espírito, e procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então a salvação pela graça exige duas coisas, olha para mim, exige duas coisas. Primeiro, uma oferta genuína do Evangelho. Se nesta plateia aqui hoje, metade está salva e a outra não, e eu prego que Deus ama a todos, eu estou sendo genuíno? Eu estou sendo verdadeiro? Porque Deus não quer salvar todos. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, veja que o 5 combate o catolicismo, e o 4 combate o calvinismo, que é irmão do catolicismo. O verso 4 diz assim, que Deus quer a salvação de quantos homens? 1 Timóteo 2,4. Deus quer a salvação de quantos homens? Todos. Então a oferta do Evangelho para ter graça tem que ser autêntica para todos. Outra coisa, a oferta do Evangelho para ser graça tem que ser livre. Apocalipse 22, verso 17. Quem quiser, tome da água da vida. Jesus está falando, quem quiser. A salvação não é imposta, a salvação é oferecida livremente. Então, de certa maneira, o que fizeram, o que realizaram ali, para combater o catolicismo, foi uma dose muito forte. Exageraram no remédio. É quase que a salvação calvinista é quase igual à salvação de John Tetzel. É quase uma salvação
artificial. Quase não, é artificial. Porque não é verdadeira, não é em espírito em verdade. Mas a salvação verdadeira é pela unção do Espírito Santo, através do seu amor, da sua graça, para nós respondermos livremente. Amém? Daí, irmãos, para ter graça, vem o quarto sola, somente a fé. Diz o enunciado: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado. A fé é a chave que abre a porta da graça por onde passamos para vivermos em Cristo. Estou terminando, olhem para mim. A fé é a chave que abre a porta da graça. É o firme fundamento. Lembra quando nós pregamos Hebreus 11 aqui? É o firme fundamento. Quando você acredita no que Jesus fez por você na cruz, quando você acredita que Jesus morreu no seu lugar, quando você acredita que Jesus é o teu Salvador, você está abrindo essa porta e a graça de Deus vem sobre você. É só a fé. É pela fé. Não tem outro jeito. E a fé, como é que ela vem? Romanos 1,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa escuta o Evangelho, a fé nasce no coração dele, ele livremente se entrega a Cristo, e aí a graça de Deus vem sobre ele, e Deus, pela sua graça, regenera, salva essa alma, e opera uma metanoia e uma transformação. Por fim, e aí nós temos o quinto sola, contemplando todos os outros quatro, é o sola deo glória, somente a Deus a glória. O enunciado diz: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei de Cristo ou o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se torne opções alternativas ao Evangelho. E aqui eu estou concluindo. Olhem para mim. Me dê mais um minutinho. Somente a Deus a glória. Eu espero que o nosso irmão Renan, que fundou essa orquestra, faça dessa igreja até a melhor orquestra da cidade. Eu espero que o Gabriel faça desse ministério de louvor o melhor ministério de louvor da cidade. Eu espero que eu e todos os meus colegas que pregam aqui nesse púlpito sejam os melhores pregadores. Mas nada disso é feito para agradar o homem. Eu vou repetir, nada disso é feito para agradar o homem. A pregação é para a glória de Deus. O louvor é para a glória de Deus. Tudo que a igreja faz é para a honra e glória do nosso Deus. A glória não pertence a nós. A glória só pertence a Ele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós não somos, aqui nesta igreja, fazedores de cultos para pessoas. Nós fazemos o culto para Deus. É tudo para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Vamos fazer de tudo para que o ambiente seja o melhor possível, para os irmãos adorarem a Deus. Vamos fazer de tudo para que o nosso som seja o melhor possível, para que os nossos louvores sejam o mais agradável possível aos ouvidos dos irmãos, mas acima de tudo, tudo aqui é feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Vocês estão entendendo isso? Se a igreja perder, irmãos, estou concluindo. Tem igrejas por aí que é verdadeiramente shoppings. Tem lojas, tem cinema. O cara vai domingo de manhã para a igreja,
assiste os workshops, almoça no shopping da igreja, depois curte um cinema com a família, depois volta para a sessão da tarde e para a sessão da noite para assistir os cultos. Virou um negócio de show. Tem até um programa de televisão aí de uma igreja que é o Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Né? É o Show da Fé. Já viram isso aí? Olha que ponto, virou o Show da Fé. Olhem para mim, preste atenção. Isso aqui não é um show. Isso aqui é para a glória do nosso Deus. Quando cantamos, quando louvamos, quando pregamos, quando ofertamos, quando estamos aqui, é para a glória do nosso Deus. Fique de pé. Repita comigo os 5 solas. Sola Escritura. Somente as Escrituras Sagradas. Solus Christo. Somente Cristo Jesus. Sola Gratia. Só a graça de Deus. Sola Fide. Só a fé. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Isso, irmãos, estes 5 pontos é que faz de uma igreja evangélica verdadeiramente cristã. Qualquer igreja, seja ortodoxa, seja onde for a asiática, seja etíope, seja egípcia, seja de Antioquia, seja qual for a facção cristã nesse planeta, se não viveu os 5 solas, não é a igreja de Jesus. Isto todos os protestantes acreditam. Isso nos une. Isso faz da igreja de Jesus una. Quem acredita nos 5 sola, acredita no evangelho verdadeiro. Amém? Isso é importante, viu, irmãos? Eu sei que muitos vão achar hoje o pastor foi mais histórico do que o pregador. Você pensou isso, né? Foi revelado, né? Está vendo? Você achou que aqui não tem revelação, né? Mas é muito importante nós entendermos a nossa história. Por que acreditamos como acreditamos? Porque se nós entendermos isso, a gente não desvia. Obrigado, Jesus, nesta noite pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela graça do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelos 5 solas que a reforma protestante realmente ressuscitou e trouxe de volta. 5 solas que era vivido pela Tua igreja e que hoje está de volta na vida da igreja que Te serve em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa pequena igreja esteja sempre firmada nesses 5 solas, através do Teu amor, da Tua graça, e que nós nunca nos esqueçamos da importância dessa verdade. Nós oramos assim, no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador.